E a nação rubro-negra esgotou todos os ingressos destinados a ela no Maracanã para o jogo da volta contra o time do Fluminense, final do Campeonato Carioca. Expectativa de mais de 65 mil pessoas no Maraca. Se Deus quiser, para ver aí mais um título do Mengão. Pelo menos é o que esperamos, né? Que o Flamengo consiga aí confirmar o seu bom jogo, né? E a sua vitória. E aí, consequentemente, levantando esse caneco. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos aqui acompanhar os bastidores dessa partida, as análises, né, os debates sobre tudo que está rolando desse jogo entre Flamengo e Fluminense que vai acontecer neste domingo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse Fla-Flu. Falar agora da final do Campeonato Estadual, daqui a pouco eu mostro o resultado deste quem é melhor entre Corinthians e Palmeiras, os prováveis times que entram em campo. No caso da final do Carioca, a gente já tem uma amostragem, que é o jogo da ida. Rodo aqui os melhores momentos do que foi a vitória rubro-negra contra o Fluminense no Maracanã e pergunto, o que o Fluminense tem que fazer de diferente? Se alguém tem que fazer algo diferente, visando ao jogo de domingo, é aquele que larga em desvantagem, é aquele que tem que vencer por pelo menos um gol de vantagem para ficar vivo na competição. O que o Fluminense tem que fazer de diferente, seu Ramon? Começar o jogo de uma forma mais ligada, assim, foi um clássico muito disputado, né? Duelos táticos, errar individualmente menos, né? Principalmente quando é pressionado. Eu acho que a partir daí, e não perder gols também como esses, né? Esse aí não pode perder um gol desse, um jogador do tamanho do Arias. Mas eu acho que eu gostei, Zé, do clássico. Eu acho que foi justo. Até seria um justo um 2-2 ali até no finalzinho, né? O Fluminense perdeu um gol. Mas foi um clássico muito bem executado. Essa jogada foi espetacular do Flamengo, atraindo o Fluminense para o seu campo e usando o gesto nessa transição, né? E essa defesaça do Fábio. Enfim, o Fluminense tem que ser um pouco mais ligado, não perder tanto o controle do jogo como perdeu durante, principalmente, o segundo tempo. Qual o tamanho dessa montanha que o Fluminense tem que escalar na Thais Matos? A gente faz tantos elogios ao Flamengo, a este grande elenco, e este grande elenco, com um futebol que você classificou como o mais consistente até aqui, larga em vantagem. Qual o tamanho da montanha tricolor para domingo? O Flamengo tem um time consistente, mas ainda com algumas lacunas, né? O próprio Felipe Luiz admitiu isso. E eu acho que é normal, né, gente? Em clássico, principalmente esse clássico, o Fla-Flu nos últimos anos, não deixa ninguém favorito, mesmo estando melhor, no melhor momento. Isso vale para os dois lados. Agora, o Fluminense é um time que erra muito, né, Rizek? Assim, tomada de decisão. Eu fiquei surpresa, assim, porque quando eu saí de férias, o Hércules era o titular. Quando eu voltei, o Otávio tomou a posição de titular. Eu imagino que o Mano tenha que trabalhar melhor esse meio-campo, porque não dá para você ter um talento como o Hércules fora desse time. Ele vai ter que encontrar uma alternativa e eu acho que passa por aí também, né? Você fortalecer o meio-campo, porque o coração do time do Flamengo passa também por dentro, né? Pelos jogadores que atuam por dentro. Eu acho que o Fluminense precisa ficar um pouco mais atento em saída de bola, em finalização. Às vezes o time está muito ansioso, a bola acaba batendo na perna do jogador, desvia e entra no gol. Eu acho que a atenção vai ser fundamental para esse clássico, a forma como o Mano vai ter que mobilizar mesmo, assim, para os jogadores errarem menos, porque clássico, eu não gosto dessa frase, o clássico é decidido no detalhe. Não, o clássico é decidido em um monte de coisa. Mas no caso do Fluminense, que é uma equipe que erra muito, o Flamengo está só esperando esse erro. E quando o time não erra, o Flamengo leva o time para o erro, né? Ele força o time a errar. Eu acho que é isso que passa aí a dificuldade do Fluminense para esse jogo, mas mesmo com a vantagem do Flamengo, mesmo tendo um time melhor, eu não consigo colocar um favoritismo de 70%, por exemplo, para o Flamengo, não. Eu acho que é um jogo bastante equilibrado. Eu vou ficar muito surpreso se o Fluminense conseguir reverter, porque esse Flamengo, ele está muito regular, cara, ele está muito sólido com o Felipe. Vejo esse Flamengo oscilar muito pouco. Agora, vamos ver o que o Fluminense escalou, o que o Flamengo escalou nesse meio de semana e o que pode acontecer de diferente. O Felipe Melo, por exemplo, opinou aqui ontem que o Keno, com quem ele jogou, né, até outro dia era jogador do Fluminense, que o Keno não pode ficar no banco em grandes jogos. E o Keno saiu do banco para fazer o gol que deixa o Fluminense vivo. Coloco na tela as escalações e os jogadores que entraram no jogo de quarta-feira e começo a imaginar com vocês o que o Fluminense, já que o Flamengo não vai mudar nada,
não tem por que mudar. O que o Fluminense pode fazer de diferente para derrotar um time que é superior a ele e que vai jogar sabendo da vantagem? O Fluminense teve Fábio, o Guga, depois o Samuel Xavier, o Ignacio, o Thiago Silva e o Fuentes, aí o Martinelli, o Otávio, depois o Riquelme, o John Arias, o Serna, depois o Hércules, o Cano, depois o Everaldo, o Canóbio, depois o Keno. Por exemplo, para o Keno jogar, né, atendendo esse anseio do Felipe Melo, o Canóbio não sai, o Cano não sai, John Arias não sai. Seria no lugar do Serna, por exemplo, invertendo de lado alguns dos jogadores que jogam pela esquerda, como o Canóbio e o próprio Keno. Mas estamos de acordo que se alguém tem que fazer algo de diferente é o Fluminense para o jogo de domingo? Eu acho que o Fluminense, ouvindo a entrevista do Mano depois do primeiro jogo, ele fala muito da questão da pressão no Flamengo. Quando ele acerta a pressão, ele consegue tirar, recuperar a bola e ter um pouco do domínio do jogo. Isso acontece durante boa parte do primeiro tempo. Acho que o Fluminense foi superior durante boa parte do primeiro tempo. Mas se essa pressão é equivocada, o Flamengo tem muito recurso para sair dela. E aí é uma armadilha mesmo, porque pensando, o Fluminense está pressionando o Flamengo com seus jogadores de frente. Se a linha de defesa do Fluminense avança junto, que é o mais indicado, o Flamengo tem jogadores muito rápidos para poder explorar essa linha de defesa mais alta com uma bola longa direta. Se ela não avança e tenta proteger um pouquinho mais a profundidade, o Flamengo vai achar espaço entre os setores para sair jogando no chão, vai acionar o Gerson vai acelerar e vai... Então, pressionar o Flamengo o tempo todo é a melhor solução para o Fluminense? Ou a melhor solução seria marcar num bloco um pouco mais baixo, com um time um pouco mais compacto? O Mano falou muito da questão da pressão, de acertar a pressão. Acho que ele tem que calcular isso dentro dos jogadores que ele tem, da característica que ele tem. Eu também gostaria de ter o Hércules no meu time como titular, se eu fosse treinador. Então, eu pensaria mais na possibilidade de colocar o Hércules do que de colocar o Keno nesse time. Concordo. Porque eu não tiraria nem o Otávio nem o Mesmo Martinelli. tendo a necessidade da vitória. Mas é um gol, cara. É assim, o Fluminense precisa ganhar de 1-0, certo? Certo. Né? Sim, para levar o jogo para os pênaltis. Então, não é uma coisa assim, vamos fazer algo muito fora do que a gente está fazendo. O Mano Menezes, a carreira do Mano consiste em jogos assim. Eu vou perder de um gol de diferença, vou ganhar de um gol de diferença, ou de 2, e vou perder faltando uma bola, vou ganhar faltando uma bola. Não, ele sabe jogar esse jogo. Não estou dizendo que ele vai ganhar por isso, eu acho que o Flamengo é melhor, o Flamengo é favorito. Mas não é um placar, uma situação que exija do Mano Menezes algo transformador. O Fuentes já não joga, então assim, uma mudança ele tem que fazer. O René joga. A gente conversou com o Felipe. Que muda consideravelmente. Sim. A gente conversou juntos com o Felipe e o Felipe contou pra gente aquilo que ele já tornou público. A dificuldade que ele via em enfrentar o Fluminense do Mano. Então assim, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Fluminense machucou o Flamengo. Campeonato Estadual desse ano, o Fluminense amarrou o Flamengo. E aí, cara, conhecendo o Felipe, eu acho que ele ficou tão obcecado em não ter conseguido derrotar o Fluminense do Mano no Brasileiro do ano passado, no Carioca desse ano, que eu vi uma evolução muito grande do Flamengo nesse meio de semana. Foi um jogo em que o Flamengo foi superior ao Fluminense. No segundo tempo, muito. Sim. Foi superior, né? No segundo tempo, muito superior. Então, assim, eu acho que é uma peça é um jogo de xadrez aí dos técnicos, cara. Não é, Ramon? É isso, concordo. Com cara de jogo de xadrez. Exato, tem que ser. Pensando em Mano Menezes, assim, até nessa alternativa de fazer algo diferente, uma das soluções, eu estava olhando agora a escalação aqui, o campinho do Fluminense no meu telefone, para ter o Hércules no time, tiraria o Serna, abria o Arias na direita, né? E preenchia um pouco mais o meio de campo. O Hércules consegue fazer essa função que eu faria. de ligação, sem deixar o Arias engessado ali, até porque você tem um lateral, Samuel ou Guga, que são os laterais que passam bastante, né? Então eu preencheria um pouco mais o meio de campo, né? E tentaria que combina apostar. muito com o Mano Menezes, Exato. Inclusive. Então, por isso tipo mesmo. de formação. E a minha substituição nunca seria, quer dizer, nunca, nessas circunstâncias, nunca seria Everaldo no Cano. Porque eu colocaria os dois para jogar juntos. O Everaldo não era um homem de área no Bahia. Não. Ele era um cara que saía do lado para atacar a área. Exato. Quando o Cano teve a companhia do John Kennedy, no ano retrasado, fazendo dupla muitas vezes durante o jogo, o Cano conseguiu se aproveitar da presença de um outro jogador na área, dividindo a atenção, chamando a atenção, muitas vezes escorando bolas para ele. Eu acho que pode dar certo você colocar Everaldo e Cano juntos num determinado momento do jogo, se você precisar fazer o gol. O mais importante para o Fluminense no começo do jogo é não sofrer o gol. É isso. Porque depois ele vai ter formas e recursos para tentar chegar ao gol. Pode não conseguir, claro.
mas não sofrer o primeiro gol é fundamental. Ali 15, 20 minutos, aí depois você vai... Eu acho que vocês têm razão. Eu estava aqui falando do Keno, mas pensando, me colocando na pele do treinador tricolor, tem muito mais a ver colocar o Hércules do que o Keno. O Canóbio faz um trabalho defensivo espetacular. Ele fisicamente ele é um monstro. Exatamente. Eu também não... Você falou que não acha o Flamengo super favorito, é a sua chance, Losetti, dizer Eu falei? exatamente... Eu disse. A Ana que falou? Não faço 70-30, assim, não é? Quanto, vamos por favoritômetro, quanto mas você eu também não acho colocaria 70, de não. favoritismo para o time que tem a vantagem nesse momento? Vamos ao favoritômetro, por favor. Quanto você colocaria de favoritismo para o time que tem a vantagem do empate domingo? 5-5, 4-5. Olha. Losetti? 65-35. 65-35, Losetti. Ramon? 5-5-4-5, porque a gente tem que respeitar muito o Mano Menezes nessa questão de... Eu não respeito, rapaz. Não, pelo amor de Deus, não é isso não, gente. Não é isso. Tem que cortar isso, depois pega o corte. Nossa, Ramon fala que o Losetti não respeita o Mano Menezes. A gente vai brigar depois. Aqui no relatório A gente do vai brigar programa. depois. É porque eu não terminei a frase. Em questões de conseguir armar um Marapuca, um treinador que consegue defensivamente ali se organizar, travar o jogo do adversário, né? Eu acho que isso o Mano Menezes pode fazer. Por isso, 55-45. Ok. A média ficou 58-42. Acho que é bem realista essa De média. favoritismo para o time que tem a vantagem do empate e para o time que tem os melhores jogadores no momento. E terá o mando de campo, né? A tendência é que haja bem mais torcedores do Flamengo que do Fluminense no domingo. Coisa que, aliás, tem sido confortável para o Fluminense. O Fluminense tem gostado de enfrentar o Flamengo nessa posição, nessa condição. Menos torcida, menos expectativa, responsabilidade do outro lado. O Fluminense tem gostado de enfrentar o Flamengo. Isso é a cara do Mano, gente. Isso é Mano. E também do Mano. Isso é Mano Menezes raiz. Perfeito, perfeito. Ele está bem confortável nessa situação, né? Rio de Janeiro, então, Pedro Henrique Torre com as informações do lado do Flamengo, que tem a vantagem no jogo de ida contra o Fluminense no estadual. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um bom dia para você, um beijo, um abraço aí para o Bruno, um abraço a todos do estúdio, também quem acompanha a gente nesse Sport Center. Flamengo na preparação, segue na preparação para essa finalíssima do Campeonato Carioca. O treino vai ser à tarde aqui no Ninho do Urubu, já estamos por aqui porque mais tarde, um pouquinho antes do treinamento, na verdade, vai acontecer uma coletiva do zagueiro Léo Pereira. Vai falar um pouquinho sobre essa grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo, como você disse, saiu na frente 2-1 sobre o Fluminense. Tinha o 2-0 na mão, no finalzinho sofreu um gol do Keno, mas pode empatar que chega ao bicampeonato consecutivo carioca. O Flamengo que é o atual campeão. Então o Flamengo fica nessa expectativa, vai ter o treinamento à tarde, de repente pode recuperar, quem sabe, ter novamente o Felipe Luiz, o Cebolinha à disposição. Bruno Henrique ainda é difícil, é bem complicado, Michael também, enfim, eles ainda estão se recuperando das lesões musculares. O Bruno Henrique mais pelo prazo curto, né? Foi no último fim de semana que ele se lesionou contra o Vasco, então o Flamengo corre contra o tempo para tentar essa recuperação aí. Mas de olho na temporada, o Flamengo vai trabalhar mais com prioridade em Brasileiro e Libertadores, até porque deu certo na primeira partida, o Flamengo venceu e joga pelo empate. Mas o Cebolinha, que já vem fazendo um trabalho há algum tempo, tem uma perspectiva aí de sim estar liberado, então pode ser uma boa nova aí. O Danilo também tem essa possibilidade, depende de conversa dele com a comissão técnica, ele já estava treinando normalmente, mas não se sentiu 100% para o primeiro jogo, o primeiro Fla-Flu, ele já tinha ficado fora das semifinais contra o Vasco também. Então vai depender mais de uma conversa também. O Flamengo está nessa batida, na expectativa de levantar mais uma taça, já teve a Supercopa neste ano, quem sabe agora possa levantar já neste fim de semana mais um troféu em 2025. Bruno, Mari. Boa, Pedro, obrigado. Desculpa, Acompanhando esse Flamengo, então, para tentar levantar mais um troféu nesta temporada. Mas o Fluminense tem a possibilidade, o golzinho ali também deixa tudo vivo. E para isso o Cícero Melo aparece aqui no nosso telão com o lado do Flusão. É de confiança, Cícero, o clima aí no Fluminense?
Oi, Mari. Beijo pra você, um abraço no Bruno, no Breiler, no Jailson e no Fã de Esporte. Aquele gol do Keno, no finalzinho do jogo, realmente trouxe essa confiança de que não é impossível o Fluminense sair campeão nesse domingo em cima do Flamengo. O time está se preparando, está treinando agora de manhã, diferente do Flamengo que só treina à tarde, lá no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá. Para domingo, às 4h no Maracanã, o árbitro vai ser o experiente Bruno Arleu de Araújo. Como o Fluminense perdeu por 2-1 o primeiro jogo, está tentando o 34º título de campeão carioca, ele será campeão com uma vitória por 2 gols de diferença nos 90 minutos. Se vencer por apenas 1 gol de diferença, a decisão do título será na disputa por pênaltis. Qualquer outro resultado dá o título ao Flamengo. Eu fiz uma pesquisa aqui, nesse sistema de ida e volta, finais de ida e volta, foram 7 finais de ida e volta entre Fla-Flu. E apenas uma única vez teve uma reversão. Quem perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo e foi campeão. E foi o Fluminense. No bicampeonato de 2023, primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-0. No Maracanã, gols de Ayrton Lucas e Pedro. No segundo jogo, foi um chocolate. O Fluminense fez 4-1 no Flamengo, 2 gols do Cano. Marcelo ainda jogava, fez um golaço, abriu o placar em cima do Gerson, um drible espetacular e o gol. E o Alexander fechou a conta. O Fluminense foi campeão nessa única vez que houve uma reversão. Técnico Mano Menezes tem um desfalque, é o zagueiro reserva Freitas. Ele foi expulso depois do jogo pelo árbitro Yuri Elino naquela confusão com o Luiz Araújo. A diretoria do Fluminense ficou muito irritada com essa expulsão, dizendo que ele protegeu o árbitro, o Luiz Araújo. A dúvida é o Gabriel Fuentes, está praticamente fora da decisão, o lateral esquerdo colombiano. Saiu com uma lesão no músculo da coxa esquerda aos 47 minutos do segundo tempo, está fazendo tratamento, está sendo reavaliado com exames, mas dificilmente estará em campo e o seu substituto deverá ser o René. E olha essa notícia aqui, galera, né? O Léo Pereira que estava para conceder a coletiva antes do treino desta sexta-feira e ele falou: Léo Pereira aponta espírito do Flamengo para jogo contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Tá bem aqui, ó. Eu estava aqui em 2023. A gente fez 2-0 no primeiro jogo e sofremos a virada. Acredito que todo mundo deve pensar dessa maneira, que não tem nada decidido, até porque tem uma equipe muito qualificada do outro lado, que trabalha muito forte. Com certeza esse gol no final tirou um gol de vantagem que a gente tinha, que era importante. Mas a gente vai entrar como se estivesse 2-0 no domingo. Jogar, né? Mas a gente vai entrar como se estivesse 2-0 no domingo, jogar pra frente pra vencer. Esse tem que ser o pensamento, esquecer o jogo passado. A gente joga, né, um jogo de cada vez. E agora, tá ali, agora são 90 minutos para afirmar que o Flamengo está bem e merece o título, tá? Então ele deixando claro, né, que aquele golzinho no final, é lógico que foi ali um banho de água fria, né? O Flamengo tinha 2-0 no placar e poderia realmente, vamos dizer assim, colocar uma mão na taça, né? Com aqueles 2-0 ali seria muito difícil para o Fluminense. Não que não seja, continua sendo muito difícil para o Fluminense, mas o Léo Pereira deixa claro que o Flamengo vai jogar para vencer, tá? Não vai querer saber de regulamento embaixo do braço, até porque, galera, já ficou como exemplo, né, aquela final que ele citou aí em 2023. Então, o Flamengo vai ter que fazer o que o Felipe Luiz falou na coletiva, né, no pós-jogo. O Flamengo tem que entrar para ganhar, independente do resultado do primeiro jogo. Se fosse 10-0, se fosse 11-0, 6-0, não importa. O próximo jogo é o próximo jogo. E o próximo jogo o Flamengo tem que vencer. É assim que ele tá pensando, jogo a jogo, vitória a vitória. E se Deus quiser, o Mengão, né, vai comemorar mais um título. Tem tudo para comemorar mais um título agora em 2025. Já ganhou a Supercopa, ganhou a Taça Guanabara e está muito perto de ganhar o Campeonato Carioca. É lógico que tem aí um bom time, que é o Fluminense, e tem que ser respeitado. Mas, deixando claro, na minha opinião, o Flamengo chega muito forte nessa final e com grande chance de ser campeão. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias, debates, análise e muito Flamengo para você, meu amigo. Porque afinal de contas, isso aqui é nosso amor, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!